Eu estou atrás do Antônio e do Oswaldo, tá certo? Você que é detetive oficial? Detetive. É a nossa Cross Jordan. Falta um. Você já viu o episódio do Monk que ele acerta os segundos do relógio, cada verão? É isso. Não conta 1, 2, 3, ele lá, com o negócio na mão. São segundos decisivos da vida da gente. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 22 de setembro de 2009, terça-feira, início da primavera. O verbete é o 1333. Tem 3 páginas, 44 logias e 5 máximas. Tema, objeto ritual. Especialidade, autoexperimentologia. O objeto ritual é a realidade ou coisa material ou extrafísica, instrumento, dispositivo, apetrecho, utensílio, ferramenta, móvel, mercadoria, artigo, ou atributo consciencial perfeitamente amoldado, com exata adequação às próprias finalidades e ao emprego ergonômico, anatômico, para-ergonômico, para-anatômico, fisiológico e parafisiológico, aplicável e esperado pelo usuário, homem, mulher, com sim ou com sex. É uma definição que vocês estão vendo, matemática essa, né? Agora, os badulaques da consciência típica moderna, os objetos naturais, artificiais e extrafísicos, o objeto concreto, o objeto abstrato, o objeto atrator, o objeto muleta, o objeto evolutivo, o acúmulo de objetos pessoais, o duplo dos objetos materiais, a psicometrização dos objetos, os objetos portadores de energias suspeitas ou bagulhos energéticos. Agora, aí na argumentologia tem a taxologia, 4 categorias de objetos rituais básicos, sociais, visuais, intelectuais e extrafísicos. E a frase enfática: os instrumentos são indispensáveis à evolução da consciência, sendo relevante a melhoria do relacionamento pessoal com os objetos, em geral, em todos os ritos da existência. Como convive você com os objetos pessoais? Para você, a racionalidade predomina nos relacionamentos com os objetos em geral? Quer dizer, como é que você vive a sua racionalidade junto com as coisas, os objetos? No cosmos nós temos a consciência e a energia. A energia que forma os objetos e a energia que é o agente da consciência para usar os objetos. Se você quiser aumentar aí os máximos, antagonismologia, faltam só 2. Agora, eu tenho aqui uma pergunta. Qual a diferença entre arco voltaico e passe magnético? É a segunda vez que pergunto isso aqui. O caso todo é o seguinte: passe magnético é a passagem da energia de uma pessoa para outra. Agora, o que é o arco voltaico? O arco voltaico é você fazer a concentração da energia, principalmente do fronto chakra até o chakra nucal. E você potencializar isso de tal maneira que possa limpar, fazer uma limpeza, higienizar os 2 hemisférios cerebrais da pessoa, principalmente os 2 hemisférios, tirando os bloqueios.
Agora, a coisa diferente que tem com passe magnético é que você sente a passagem, faz a assimilação, aquilo vem para você e você desassimila. Então, é como se você entrasse lá, limpasse e tornasse a voltar para harmonizar os dois hemisférios cerebrais. De modo que é muito diferente uma coisa da outra. Passe magnético é uma coisa simples, eu esterilizou a energia em cima de uma pessoa, em cima de alguma coisa. Agora, o arco voltaico não, ele tem detalhes. Agora, eu queria dizer para vocês que nesse início da primavera, hoje oficialmente é às 18 horas e 18 minutos que começa a primavera. Agora, hoje, antes de começar a chuva, porque eu estava esperando que hoje e amanhã vai chover aí muito, eu fui fazer a excursão das amoras, como eu chamo. Tem uns pés de amoras lá perto de casa, porque lá nós temos um pomar, né? A nossa casa é dentro de um pomar. Então, se alguém aí é muito fanático por amora, me fala que um dia leva a pessoa lá. Vou dar as dicas todas. Tem que ser um dia que não tenha sol, e nesse local especial. As amoras lá têm 2 centímetros cada uma, e na altura da pessoa. Eu estou dizendo que hoje eu fiquei tudo roxo aqui, ó, a boca roxa, as coisas roxas. E outra coisa, na hora que for lá, preciso ter cuidado para não sujar nem os pés e nem sujar a roupa. Porque a amora não é fácil. Agora, veja, eu comi meio quilo de amora hoje, de modo que eu estou movido a amora. Cuidado comigo. A amora começa com amor, de modo que é uma coisa até fraternal na história, não é isso? Agora, ó, a Isabel arranjou para mim aqui o cara. Este sim é o cara. O cara é o seguinte: Odilon de Oliveira, 56 anos, juiz federal em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. São juízes igual esse, nós estamos precisando em Foz. Em um ano, o juiz condenou 114 traficantes a pena somada de 919 anos e 6 meses de cadeia, e confiscou os bens dessas pessoas. Traficantes brasileiros que agem no Paraguai dispõem a pagar 300 para vê-lo morto. Eles estão pagando para matar o cara, matar o juiz. Nos últimos 12 meses, sua vara foi a que mais condenou traficantes no país. Quer dizer, nós precisamos desse juiz aqui. Está faltando é isso. Ele aqui ó, não tem impunidade. É uma coisa que precisa a gente falar mesmo. Ele já confiscou 12 fazendas, 3 mansões, 3 apartamentos, 3 casas, dezenas de veículos e 3 aviões. Tudo isso foi comprado com dinheiro das drogas. Ele recebeu um carro com blindagem para tiros de fuzil AR-15 e passou a andar escoltado. Mudou-se para o quartel do Exército. Transformou o prédio do Fórum Federal em casa. É o único caso de juiz que vive confinado no Brasil. Agora, o juiz só vai para casa a cada 15 dias. Ele, então, de vez em quando, visita o povo, sai de Ponta Porã e vai a Campo Grande para ver a família. Ele almoça o marmitex. O juiz já foi ameaçado de envenenamento, então ele tem que olhar a comida dele. Ele come mais fruta, umas coisas todas. Sozinho não me arrisco nem sair na calçada. Agora, ele tem um bunker. Agora, 12 réus já foram extraditados do Paraguai a pedido do juiz. Até o rei da soja lá, chamado Odacir Antônio D'Ameto, e Sandro Mendonça do Nascimento, braço direito do traficante, Fernandinho Beiramar. Quer dizer, é um macho desse, um juiz macho, que o judiciário brasileiro precisa. Agora aqui, ó, no anúncio que colocaram na internet, eles falaram: este merece os nossos aplausos. Por acaso a mídia noticiou essa bravura que o Brasil precisa saber? Não. Agora, se ele fosse um BBB, aparecia em tudo. Você sabe o que é BBB, né? Quer dizer, se ele estivesse lá peladão, ele ia sair todo lado. Por favor, faça a sua parte, divulgue o máximo que puder. Está escrito na internet sobre isso aqui. De modo que eu estou cumprindo a minha parte. Eu acho que esse cara merece as palmadas.
Isso é que é democracia, gente. A democracia, ela é justa. Essa é que é a democracia plena que nós precisamos no Brasil. Agora, gente, eu tenho falado muitas coisas para vocês, e hoje eu queria falar uma coisa que o enumerador mesmo falou que é bom falar aí, para vocês entenderem mais o que se passa comigo. O meu negócio de Zéfiro, na verdade, tudo começou por causa eu era escravo. Agora, eu fui escravo de diversos tipos. Escravo, escravização, escravidão. Agora, fui escravo branco, fui escravo preto, tá certo? Agora, até hoje, o meu trabalho de assistência é baseado nessa escravatura, por isso que é que eu tenho um certo aliciamento natural das pessoas. Olha só, quando fizeram lá o meu pai, junto com os amigos dele, fizeram o centro espírita, estou só mostrando para vocês como é que são as sincronicidades e o encaixe da evolução da gente e do trabalho que a gente faz. Foi feito o Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, que ainda está lá até hoje, que ainda existe com esse nome. Agora, o benfeitor lá, o guia cego extrafísico que eles arranjaram, que era o comunicante, era o Francisco de Paula Vitor, que era um pretão de beiço enorme e barrigudo enorme. E eu vi o cara lá o tempo todo, pretão mesmo, aquele lá não tem jeito, preto retinto. Eu depois, a minha mãe me pede para trabalhar na história a favor do Chico. O Chico era filho de preto, o pai dele até que era mais escurinho, etc. Ele era mulato, você sabe disso, né? Quando eu fui falar os negócios de história em quadrinho, a coisa mais séria, que eu fiz uma verdadeira conferência na frente de um monte de gente, quem estava lá, e o assunto que eu fui falar, era o Gilberto Freire, o Casa Grande Senzala. Tá certo? O Zéfiro, há séculos, o negócio dele é por causa do processo de escravidão. Minhas retrocognições na África, você já deve ter ouvido eu falar isso, eu até cheguei a escrever, etc., sobre o negócio da África. De vez em quando eu tinha que voltar lá para ver, tem até um templo escondido, estava até em ruína, quando eu estive lá, você via até o cara lá da escravatura, aquilo tudo é relação comigo. Meus amigos de infância, eu já falei aqui, a principal menina que era minha amiga chamava Ziza, era preta retinta também. Agora, outra coisa, minhas retrocognições com o negócio de Portugal e Brasil, a vinda aqui, teve tudo isso. Quando me deram um tiro aí, os negócios tudo, foi por causa disso. Outra coisa, eu, dentro da minha família, todo mundo é branco, mas eu sou ruivo. Quer dizer, ainda tem uma tinta aí dentro da minha paragenética que está influindo nisso, não sei como. Uma outra coisa, tudo isso que eu tenho de dragona, mantra, o estribilho, que é o ritornelo, é o estribilho. A escravatura tinha muito dessas coisas. Você está entendendo como é que é? O meu mantra, por exemplo, tem relação com o processo da escravatura. Tudo começou assim. Agora, outra coisa, na hora que eu vou para Uberaba, me formo em medicina, eu estabeleço lá uma clínica gratuita. E trabalhei na policlínica antes disso, até entrar na odontologia. Tudo isso é por causa da escravatura. Outra coisa, lembra daquele fato que eu já escrevi do cara da confederação, que o cara apareceu fora do corpo e mandou que eu fosse lá para ajudar a turma da Umbanda, aquele negócio todo, da confederação de Umbanda, de Niterói. Eu já expliquei isso aqui. Tudo é por causa dos pretos. Você pensa que eu estava mexendo com quem? Tudo de um lado e do outro, tudo é preto. Agora, outra coisa. A minha relação com os processos da Alemanha são os arianos, são os caras que são contra, que a gente tem que ir, meus negócios, processo da família, meu. Você está entendendo? Uma outra coisa, o Wagner Alegrete trabalhou uma marinha mercante na ocasião, você sabe disso, né? Ele fala muito nisso. Agora, outra coisa séria. Uma outra coisa séria é o seguinte, lembre-se do caso que eu contei da Ana, que trabalhava lá em casa, que morreu na minha cama, ela era preta retinta com bosta desse tamanho assim. Vocês estão agora entendendo como é que é? Quando o Zéfiro foi ressomar agora para virar o Valdo, eu perguntei para ele se não era o caso de eu nascer preto. Ele falou assim, não,
vai dar muita dificuldade para você o que você vai fazer. Eu preferi ir em branco mesmo. Porque se eu fosse preto, era capaz de Uberaba, o negócio todo meu estourar, porque o meu amigo lá que se formou, o primeiro médico preto lá que se formou, eles criaram problema na hora de receber o diploma no Jockey Club de Uberaba. Há um processo sério lá, de elite. Mas então por aí vocês estão começando a entender como é o processo e a escravatura como é uma bênção para quem sofreu e como é uma interprisão para quem promoveu. Entende? Vocês lembram que quando nós fizemos, por exemplo, os bustos, o primeiro que eu quis colocar aí, um dos primeiros que eu falei foi José do Patrocínio, lembra? Por causa disso. Era preto que defendeu o processo da abolição da escravatura. Tá certo? Valdo. Então, por aí vocês têm agora uma ideia dessa condição minha e os meus processos com o problema do Zé. Por que você está trazendo isso agora? Teve algum fator desencadeante? O enumerador é que falou, eu tive uma retrocognição dos negócios que envolvem as pessoas que nós estamos assistindo aí atualmente, está na minha TENEPS. Ah, entendi. Então eu entrei naquilo e falei assim, seria bom você falar essa história aí, conta essa história para o povo, porque todo mundo fica aí com o processo, querendo ver que se isso é elite ou não é. Uhum. Agora, eu preciso falar isso com o nosso chefe lá o Marcelo, falar com o Loche, tudo é colega. Nesse caso são colegas multimilenários, você está entendendo? Aí tem muita gente assim. Agora, a última vez que eu mexi com essas coisas no processo africano, eu tinha o nariz bem achatado, está entendendo? Eu era beiçudo, nariz bem achatado, agora a cabeça toda esquisita, entendendo? Tem os pretos americanos aí que são atores, que eu era daquele jeito, a cabeça grande. A sua afinidade com o xamanismo também, com esses processos da natureza, vem daí? Esse xamã que vem aqui, ele é preto. Pois é. Você lembra do caso que eu falava do cara que fazia assim? Sim. Ele era preto, eu tal queria que eu trabalhasse com ele. Entendeu? Agora, e os casos, por exemplo, fora do corpo, para trabalhar em terreiro, com esse negócio todo, quantas vezes eu não tive que entrar nisso para ir lá e fazer resgate de gente, milhões de coisas atrapalhadas. Uma outra coisa muito estranha que ninguém entendeu, como é que a hora que eu vou lá para ver a tal dona do copo, você está entendendo? Sim. Aparece lá a vovó e fala para mim, não, entra aí dentro que você tem o orixá de ponta, você manda em tudo isso aqui. Tudo lá era processo de preto. Entendi. Agora, a hora que eu fui mexer, deu aquele efeito físico, tudo quanto é lado, aquela barulhada. E o Arthur chegou, tirou a fotografia, apareceu o Exu dentro do copo da garrafa, com aquelas coisas todas lá dentro, a cara. E apareceu na foto, está lá. Tem essa foto por aí. Quer dizer, isso tudo é a minha relação. Então vocês vejam, ninguém está fazendo as coisas a primeira vez. Tudo tem sua relação e tem sua base. O negócio é sério. O Manuelzinho também, né, Valdo? Pois é, o Manuelzinho, tem um monte desse povo tudo. E ele sempre confiando em mim com a história. Entende? Já teve gente na Umbanda que falou assim, você conhece mais o processo africano e o sincretismo da Umbanda e da Quimbanda do que a gente. Por causa dos processos do passado, mas é por causa da retrocognição. Na retrocognição você pinça uma coisa, aquilo tem uma expressão enorme perante as outras, quando é da retrocognição. Você conviveu com aquilo faz muito tempo, já amontoou uma série de informações da história, entende? Então parece, por exemplo, com a retrocognição, quando eu cheguei na maçonaria, eles me aprovaram unanimemente de cara, eu estava começando a ter ideia, 21 anos, aquele negócio. Realmente maçonaria é a idade exata quando entra. Eu fui aprovado unanimemente, cara. E eles falaram, você entende mais disso que a gente, mas não é por causa do meu processo de pensar as coisas do passado, você está entendendo? Não é porque eu sei mais do que eles, não
eu acho que não. A turma lá era boa, cheio de grau 33, alto nível, sabe? Dentro da maçonaria. Lá era a maior loja que havia. Entendi. Agora, você comentou aí, não deu para ouvir bem, a relação com Wagner também vem dessa época, é isso? Não, Tem porque relação? o Wagner ele era comandante de navio, né? Navio. Mexia com esses troços todos, ele sabe disso. Viu até os negócios lá no norte, no Rio Grande do Norte, aquele negócio dos navios encalhados, tem muito daquele lá que deve ter sido ele que colocou. Tem coisa nesse sentido. Ele sabe disso, ele lembra disso. Ele lembrava dele dentro da sala do capitão, sabe? O capitão do barco. O negócio todo, não é fácil. Agora, Oswaldo, eu tive lendo seu material, eu sou favorável mais a continuar como Teneper. É melhor do que Teneper, está certo? Agora, isso de fazer as coisas parecidas, iguais, você está certo. Assina embaixo, está certinho. Está muito bom todo o seu plano aí. Você pode continuar a sua tradução, está ótimo. Agora, o resto dos termos, inclusive o termo conscienciologia. Pois é. O ideal é fazer do jeito que seja melhor para funcionar espanhol. Põe do jeito que eles entendem. Por isso que eu falo, eu preferi deixar Teneper, que é mais adequado. Está entendendo? Olha o resto. Entende? Tá bom? Valdo, quando você foi escravo, foi no Brasil, né? Pela loja. É mais ou menos, né? Porque a escravatura começa na África, para depois desembocar no outro país. Primeiro sai da África. O negócio é esse. Agora, veja só, eu sou de Minas Gerais, mas tem coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu não como couve, mas em compensação, eu sou vidrado em tutu de feijão. Você está entendendo? Vocês já viram eu comer lá essas coisas? Não, é o negócio de tempero, as coisas. Por exemplo, a outra é esse prato que eles fazem muito de peixe, né? Pirão, Pirão também, eu acho que tudo isso aí tem que influência. o feijão é de origem africana, né? Pois é. É uma situação. Agora veja, um monte desses chineses todos estiveram na África, né? Não foi só eu, não. É muita gente, entendeu? Agora, com o passar do tempo, isso é bom, né? Para mostrar a realidade da coisa. É a vida, é a experiência. Agora, alguma coisa sempre deixa, você guarda, você conserva. Isso pode esclarecer muita coisa para a gente. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema desse negócio de etnia, de raça, sempre achei isso burro. Tinha uma família lá em Monte Carmelo que era muito de nariz arrebitado. Eu já contei isso aí uma vez, eu acho, aqui no início. Então, que o colega lá me chamou porque queria que eu desse uma de mão no trabalho que ele estava fazendo em casa lá do grupo escolar. Eu fui e vi que a família estava me olhando, não gostou. Eu branco, igual eles, tal. Agora, a casa do homem lá tinha uma escada enorme, era mais alta. Para você entrar, você tinha que passar por aquela escadaria até chegar na porta principal. Agora, eu, quando cheguei em casa, falei assim: ó, minha mãe, fui lá na casa do fulano, lá, aquela família, tudo estava me olhando assim de lado. Sabe, mineiro sabe dessas coisas. Menino, ainda mais eu, que era extrovertido, conhecia todo mundo da cidade, andava por todo lado. Eu nunca vi ninguém assim contra. Eu falei assim: isso chama hostilidade, meu filho, não vai lá mais não. Agora, se o menino quiser, traz ele aqui, você ensina para ele aqui em casa. Que assim, se criar problema, vai criar problema para ele, não vai criar problema para você. Porque se o pai ficar sabendo que ele esteve na nossa casa, é capaz dele achar ruim. Agora, vocês vejam, isso entre brancos da minha terra, daquele jeito. Eu falei assim: e que coisa, como é que existe esse negócio? A minha mãe falou assim: isso é muito mais sério. Então, aí eu comecei a ver uma série de fatos que haviam, tal, que não era fácil. Uma das coisas, por exemplo, que me criaram problema, que eu custei a entender, foi quando apareceu lá um pastor protestante, e ele trazia tudo que ele comia, tudo que ele bebia de fora.
Ele não tomava água nenhuma de Monte Carmelo, não bebia nada, não comia a maioria das coisas. Agora, ele é de origem americana. Aquilo eu custei entender por que era. Aí já era outra situação. Eu lembro como se fosse hoje o processo desse juiz. Ele não ficou muito tempo lá. Não era juiz, mas ele era um cara assim, ele era pastor mesmo da igreja, sabe? A que havia lá. Mas ele tinha contato com os intelectuais, né, da terra, aquele negócio todo. Mas isso também eu custei entender. Agora, com o tempo é que eu fui entender, né? Ele estava com medo de pegar os vermes lá do povo, a situação, tifo, isso e aquilo. Veio dos Estados Unidos, estava tudo alterado, né, com as coisas. Então ele tinha água mineral dele, trazia tudo, aquele monte de coisa. Uma mudança enorme. Agora, menino fica observando tudo que é novidade. Aquilo foi uma novidade. Eu não entendi nada. E ninguém estava com capacidade para me explicar. Passaram muitos anos até entender tudo aquilo. No início, você não estou entendendo. Eu não sei se eu penso mal do homem ou se penso bem, porque eu não sei o que é isso. Entende? Com o tempo é que eu fui entender. Havia as duas coisas, né? Tinha coisa para pensar mal e tinha coisa para pensar bem dele. Né? De modo que isso tudo faz parte da vida humana. É o processo da conviviologia, né? Que nós temos que estudar. Agora, problema de raça, cor da pele, etnia, isso tudo é uma bobajada danada. É um atraso de vida das piores coisas que tem. E é isso que tem dado a maior parte das guerras por aí, né? Porque as guerras todas, antes de mais nada, é um processo de poder étnico. Não é isso? Valdo, uma coisa que você colocou da questão da China, né? Me chamou muita atenção, porque a China está investindo muito na África, principalmente no Congo, né? Ah. E eles estão bancando a FMI. E eles não estão, assim, emprestando dinheiro para... Estão falando o seguinte, nós vamos ensinar vocês aqui a explorar a natureza e vocês compensam a gente. Então, as declarações dos chineses é muito interessante, porque eles estão, assim, falando com tranquilidade, se instalaram na África para ajudar mesmo, pelo menos esse grupo que está lá. E aí, você falando isso, eu queria te perguntar justamente isso, você adiantou o assunto, né? A relação da África com a China. Um problema mais sério ainda, João. A China tem um negócio muito sério, é igual o japonês. Mas o japonês é derivado da China. Mas então o processo mais sério é do chinês. Não tem jeito de fugir do olho. Você está entendendo? Asiático. E chama atenção demais, porque quando você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você olha para ela é o olho. É o olho e a sobrancelha. Isso eu aprendi até em Hollywood, com os FEGs lá, a turma toda de cosmetria. Vai fazer uma produção. A coisa mais séria é ver o olho da pessoa com a sobrancelha dela. Como é que é? Então, você veja, quando me deram lá o iate, para a gente escolher um lugar lá e colocar 2 gigantões chineses para eu escolher e fazer a rota, então eles me falaram, olha, tem aqui essas ilhas, aqui, ó, que ninguém vai lá, isso aqui é muito raro, era bem junto à ilha, bem junto do processo do continente da China. Mas era uma coisa assim, muito escondida, deserta e tal. Então, assim, vamos lá. Aí entraram os americanos no iate junto comigo, meus amigos, que eu é que era o capitão da história, está entendendo? Aquele negócio de virar o negócio assim, ó, embaixo tinha um uísque, do outro lado tinha um mapa. Um mapa para você escolher lá a rota. Então, nós escolhemos, fomos lá. A hora que descemos nessa ilha, tudo quanto é gente apareceu para ver a gente. Eles ainda não tinham visto gente de olhos igual aos nossos. Parece que nunca tinham ido lá. O negócio é igual aqueles índios da Amazônia, que ninguém apareceu lá, você está entendendo? Esses chineses lá nessa ilha, o processo era esse. Principalmente os meninos e jovens, todo mundo vinha. Agora veja, eles me puxavam na roupa assim, ó, para eu abaixar, para eles pegar e colocar o dedo nos meus olhos, para ver se era igual, como é que é. Você está entendendo? Os olhos eram uma loucura, quer dizer. Então, o problema de olho na questão asiática chama atenção demais. Por exemplo, preto, africano, eles têm os olhos igual da gente, não chama tanta atenção, é a pele mesmo. Mas agora, na questão do olho, é uma diferença enorme, porque esse não tem jeito, é o tempo todo está ali. É o que você vê em primeiro lugar. Você está entendendo? Isso é muito sério. Agora, a coisa séria e a repercussão disso é interessante a gente ver o seguinte:
Na China, eles chamam para você, por exemplo, vocês aí todos, ó, a maioria são chamados de big nose, quer dizer, nariz grande, porque todo mundo lá tem um narizinho menor. Eles então observam isso junto do olho, presta atenção, o nariz é um negócio perto do olho. Eu sempre reparei esse negócio. Do ponto de vista psicológico, está certo, entendendo? Quer dizer, big nose e o nariz normal. O povo que você vai conversar em inglês, todo mundo fala, não, ele é big nose. Já sabe que é foreigner, é estrangeiro, está entendendo? Tem um nariz grande. Então, aqui a gente precisa pegar algumas moças com o nariz adequado para levar para lá. Você está entendendo? Aí ninguém vai falar que é big nose. Eu uma vez falei, não, uma hora eu trago aqui um monte de moça aqui, tudo nariz pequeno, eu quero ver a cara de vocês. Valdo, dentro da lógica da serialidade das vidas, o que faz uma pessoa vir muitas vidas como escravo? É afinidade ou é uma lógica evolutiva? Não, é a lógica evolutiva do processo de errar. A maioria porque errou. Então ela vem para consertar. Foi algoz, vira escravo. É a vítima. Agora, outra coisa, lá pelas tantas, aquilo também é um processo de você fazer assistência. Aí é que entra o problema da assistência. Na questão do Zé, chegou num certo ponto que ele começou só a funcionar na assistência. Ó, tem um aqui, africano, já descendente de africano. Poderia expandir essa condição da escolha somática e da etnia como fator desafiador para o desenvolvimento da ProEx? Sim. O problema todo é o seguinte, por exemplo, quem está falando aqui é um dos nossos que eu toquei no assunto aqui. Tá? É preto, tá certo? O problema todo é o seguinte, eu quando fui estudar para ser preto, eu queria para vir já por baixo, porque aí já ia bater o meu processo de orgulho, de condição, etc. Tal. Mas eles acharam que isso ia tolher determinados. Pensando bem, o trabalho que eu fiz, por exemplo, para fazer o projeciologia, participar dessas instituições, se eu fosse preto, as portas estavam fechadas, em alguns lugares não dava. Então, nisso aí, eles estavam certos, quando me deram o contra. Você está entendendo? Uma outra coisa, se fosse, eu teria que arranjar outro lugar. Talvez eu fosse nascer na família da Ziza, qualquer coisa, ser irmão dela, uma coisa qualquer. Entendendo? Eu não sabia, né? Não sabia o que ia acontecer. Agora, então, o problema da escolha somática e da etnia é... Por exemplo, no seu caso, uma pergunta que você pode fazer para você é o seguinte: você é muito extrovertido, você é alegre, você tem um bom temperamento, essa coisa toda. Agora, será que sempre foi assim? Como é numa condição contrária? Como é que seria a condição contrária? Então, aí entra o processo da vaidade, do orgulho, do egoísmo, tudo para a pessoa selecionar como é que ela veio. Agora, no seu caso, pode ser que isso aí foi para te ajudar, né? Então, a cor da pele, às vezes, ajuda. Agora, de qualquer maneira, no seu caso, é igual o caso do Pelé, por exemplo. O Pelé e outros assim que eu conheci. Namorada, mulher, etc., às vezes é branca. Então, mostra que a pessoa está saindo do processo ou tem alguma coisa com isso. Você, por exemplo, a sua dupla, quase sempre é o seguinte, ele é preto, ele escolhe uma loura. Isso é muito comum, entende? Então, no seu caso, tem esse aspecto para você estudar, pensa bem. É tudo uma coisa para a gente pensar. Valdo. Né? Vão clareando. A menina que é mais nova é bem clarinha, é interessante assim. Eu brincava com ele, dizendo agora, que outra coisa, a mãe foi perdendo... O irmão dele também tem uma clara, como duplista. Tá certo? Mais clara. Valdo, sim. Você podia, aqui no B, você podia explicar melhor essa condição do escravo fazendo assistência? Como é que é isso, a lógica? Dentro do processo da escravatura, às vezes é mais fácil para ele produzir assistência, que ele está vendo de baixo para cima. Porque ele está servindo, né? Não, ele está vivenciando a necessidade. Eu, por exemplo, abençoei
o meu processo ter nascido em Monte Carmelo, quando eu cheguei a Uberaba, eu comecei a entender muito mais a policlínica. Foi por isso que eu me formei de cara e fui fazer lá. Valdo Vieira, médico, clínica gratuita. E o Mário ainda fez piada em cima de mim. Não, você devia de andar de charrete, para ficar bem de acordo com o alienista, que eram os médicos antigos que atendiam o povo de charrete. Tal. Eu falei assim, não, eu sou contra mexer com cavalo, não dá certo. Então, você está querendo dizer assim, que nessa condição a pessoa entende mais o que é o sofrimento, o que é a necessidade do outro. Entende a necessidade do outro. Então, por exemplo, lá em Monte Carmelo, as necessidades que eu vi, as crises do meu pai, as tragédias dos meus amigos, os processos todos que eu vi, aquilo me deu um quadro absoluto de vivência da coisa desde menino, né? Os doidos que eu encontrei na vida lá, Monte Carmelo era cheio de gente doida, essas personalidades públicas da rua, tá entendendo? Aquele cara que fala e começa a falar, né? Primavera, é a primavera, é a primavera, e fica o dia inteiro falando que é a primavera. Você está entendendo como é que é? O outro, não, cadê o meu tio? Onde é que está o meu tio? Eu estou atrás do meu tio, ei, meu tio! E o cara fica, e lá era assim, de gente. Tinha as personalidades, tudo quanto é jeito, isso tudo eu vi. Tinha casa lá em Monte Carmelo, naquela época, que ninguém chegava perto, e minha mãe falava, não vai lá não. Todo mundo era doido. Agora, você olhava, você via que os caras eram tudo perturbados. Todos são esses personagens de filme de terror. Agora, de vez em quando, eles apareciam na janela assim, da casa. A casa tudo suja, etc. Eu quis ir numa dessas, porque eu não tinha medo dessas coisas. Com gente, não. Esse negócio eu não tinha medo, não. Eu só tinha medo de coisas armadas. A hora que tinha arma com os negócios, eu falei, não, aí vamos cair fora, porque esse negócio dispara à toa. Se dá um jeito. Então, só resumindo, a gente pode pensar assim, a pessoa, por exemplo, algumas variáveis, né? Ela nasce negra porque ela tem culpa no cartório. É uma possibilidade. Ela, digo como escravo, né? Ela pode ser porque ela queira fazer assistência, que é o caso que você falou. E pode ser que ela... A hora que está mais ou menos, porque aquilo é imposto, o determinismo vem quando a pessoa fez muita burrada, ela já vem. Mas na hora que o negócio começa a aliviar, a pessoa vê a utilidade daquela posição. E outra coisa, nessa condição, ela está consciente, ela já não sofre mais nada daquilo. Mas então, por exemplo, a Ana, que era uma condessa, e ela nasceu negra, pobre, feia, isso aí é o que? Descensão cosmoética, escolhido. Foi. Aí agora, já é outra variável. Tudo indica que foi ela que escolheu aquilo, eu mesmo já falei isso. Aí já é outra variável. Outra coisa, aquele monte de gente que recebeu, ela era boa, ela ajudou muita gente, mas mesmo assim, ela quis vir com a situação toda. Agora, o que é interessante é que ela foi para o meu lado. Sendo que eu não tinha nada a ver com isso. Isso era Uberaba, não tinha nada nem com a minha terra, não tinha nada a ver. O filho dela, mais tarde, depois que ela morreu, tudo isso, ele encontrou comigo em São Paulo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Foi lá me agradecer. Estava bem, a vida encaminhada, tudo direitinho. E o cachorro dela, quando morreu a situação, a gente criou, ele chamava Brinquinho. O Chico até gostava muito desse cachorro, Brinquinho era o nome. Cachorro, um nunuzão grande, sabe? Agora, tudo tem sua razão, né? Agora, eu via, eu não sabia os detalhes todos. Agora, devido tudo que nós convivemos, eles então falaram, né? Fora do corpo, eu saio e vejo a recepção que ela teve, eles me levaram lá para ver. Foi um tal mal com a turma. Foi muito interessante, aquele monte de gente recebendo a Ana, sabe? Agora, o que é bacana é a hora que ela aparece assim, toda iluminada com aquele negócio todo, e o bócio. O bócio dela era enorme, o papo, enorme, era outra cabeça que ela tinha aqui do lado esquerdo, enorme. E tudo aquilo fora do corpo. Agora, veja, mais tarde, anos depois, eu vi isso acontecer com o urbanizador. Ele apareceu todo alterado, aqui, cheio de luz. Então, veja, esse negócio de deformação temporária aqui é muito relativo. O que interessa é o conteúdo. O conteúdo da personalidade, isso aí é que vale. Agora, esses dois eu vi. O processo da deformação e a iluminação simultânea.
na deformação. Então é muito estranho, né, a gente ver uma coisa dessa. Pelo menos é paradoxal. Desculpa. Com relação ao seu processo intelectual, você conseguia manter nessas vidas de escravo o processo intelectual O problema ou veio de trás? eu sempre pensei uma coisa, é um processo de observação. Se você observa as coisas, você é um eterno pesquisador, seja o que for onde você está. Agora, foi isso que o professor meu lá de História Natural falou para mim. Você é um pesquisador nato, você observa tudo, você vê detalhes de tudo, você olha tudo. Escuta, você parece até mulher em certas coisas, ele falou para mim. Você vai dizer, se a pessoa esteve aqui, você dá os detalhes. Porque mulher é que é assim. Né? Foi assim que eu comecei a ver que eu tinha uma parte de mim muito forte nas minhas pesquisas. Porque mulher é que chega, passou a mulher, ela fala, não, o cabelo estava assim, a roupa estava assim, o sapato estava desse jeito, o cinto que ela estava usando é isso, a cor é essa, a saia era plissada e o processo estava amarrotado do lado esquerdo. Quer dizer, isso é mulher, né? Agora veja, eu às vezes vejo as coisas desse jeito. Você está entendendo? É o negócio do detalhe, agora é o monk. É o monk. Por que é que na história do monk dá certas coisas? Porque ele vê aquilo que os outros não estão vendo. É um processo de enxergar um pouco mais adiante. Então veja, não precisa de escola para isso, se a pessoa tem isso como instinto. É uma tendência, é um processo. Com o passar do tempo você fica assim. Agora, tudo indica que eu sou assim há muito tempo. Agora, desde pequeno era desse jeito. Então, isso aí é aquela piada que eles fazem, né? Fizeram a piada com o Maia, aquele, o cara que é considerado o garanhão da televisão. José Maia, não sei o quê. José Maia. Então, uma das piadas que fizeram, que eles estavam classificando as maiores que pudesse aparecer. Então, eu falei assim, não, ele... No segundo minuto depois que ele nasceu, ele olhou quem é que estava na sala, já começou a paquerar. Isso é no segundo minuto da vida dele. Então, veja, no meu caso, eu devo ter olhado as coisas, por isso que eu gravava. A primeira coisa, na hora que eu estou no braço da minha mãe, com o negócio da cabeça, que eles não levavam, começava a chorar, então eles arranjavam uma coisa para me distrair. Levavam lá nessa casa que a gente passou uma temporada, depois a casa caiu em cima da gente, o teto, né, as coisas, mas enquanto estava lá, tinha um quintal grande, que tinha uma porção de uma espécie assim de frutos, que você exprimia e aquilo fazia, baf, sabe? Lá tinha muito disso. Então, eu guardei isso. Pouco depois, 2, 3 anos depois, eu comecei a explicar para minha mãe o que aconteceu quando eu via isso. Eu disse, minha filha, mas como é que você lembra disso? Você era alguns meses de idade. Você está entendendo o detalhe? Então eu comecei a pensar, aos meses de idade, eu tenho capacidade de verificar de detalhes. Então eu comecei a ver. Aí, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, o problema agora é de detalhes. Vamos ver o detalhe. Foi aí que eu comecei a dominar o processo da carta enigmática, os problemas todos, por causa de detalhe. Porque tudo é detalhe. Os enigmas é detalhe. Então, veja, eu sou detalhista natural, sei lá desde quando. Você está entendendo? Não é toda gente que é assim. E tem gente que fica saturada com isso, ela não gosta de pessoa que vê tudo quanto é detalhe. O povo reclama disso. Eu já tive problema a vida inteira com isso. Eu observo tudo. Agora, tem gente também que explora a gente, né? Que você guarda as coisas, a pessoa não guarda. Na apelação, não, vou perguntar para ele que ele fala, vamos ver o que aconteceu, o que foi mesmo aquele dia, como é que é. Aí tem você lá que revê tudo que houve, exposto, isso é todo dia. É igualzinho em caso de palavra. Tem gente que na minha vida inteira pergunta, não, pergunta para o Walter que ele sabe o que é, não precisa de olhar o dicionário, pergunta, fala aí. Aí essa história foi, ainda bem que o povo que perguntava era a gente que estava começando a vida, não era gente já de mais de idade, porque senão o dicionário cerebral deles era mais rico do que o meu. Esse povo não, era o dicionário mais pobre, então dava, né? Aguentaram. Porque isso é um detalhe, isso aí é uma coisa séria. Agora, o que eu quero dizer para vocês com isso tudo é o seguinte: todo mundo aqui tem passado.
O problema é que o meu passado foi exposto mais dentro das nossas coisas para eu poder cumprir essas coisas que eu faço. Senão eu não lembraria disso e nem veria também o processo das técnicas para aplicar isso. Agora, se pegar vocês e ampliar o processo da retrocognição, vocês vão ver que tem todas essas coisas também envolvidas aí. Aqui não sou só eu que fui escravo. Sempre acreditei que tinha sinusite comum, fisiológica. Porém, analisando os fatos e parafatos ultimamente, percebo que minha questão está mais ligada ao fronto-chakra e às interações energéticas do que a fatores comuns desencadeadores dessa dor. Lembrei de já ter ouvido rapidamente algum comentário do professor a respeito dessa relação do fronto-chakra com os seios da face. Poderia comentar mais sobre essa relação? Olha, o caso é o seguinte: quando a pessoa tem sinusite, de qualquer maneira, é bom tomar uma providência e não deixar. Agora, existem 4 sinos. Tem o frontalis, 2, um de cada lado, e tem 2 maxilares. Tem que ver os 4 aqui, ó, e ver como é que é. Hoje tem radiografia com opção de coisa que a pessoa vê como é que é isso. E deve dar um jeito de tirar se ali é um processo de infecção. Porque isso aí cria problema pelo nariz, uma opção de coisa. Se você olhar, por exemplo, se sai catarro ou muco do seu nariz que tem cor, é porque às vezes tem algum processo que pode ser de sinusite. A cor do muco. Por exemplo, se não tem cor, isso aí é alergia, é rinite, etc. Tal. Agora o outro, às vezes é. Agora, se há dor, quase sempre é porque tem sinusite. A dor, por exemplo, se você vai limpar o nariz e sente dor, quase sempre é porque tem sinusite. Essa é a sinus maxilares, quer dizer, daqui. Agora, se tiver a outra, que tem aqui, ó, que é frontal, essa então é que perturba mais o processo da clarividência. Então, aí é ver a situação. Agora, você deve tratar disso, não deve deixar ficar, não, porque com o passar do tempo, isso pode criar um núcleo de pus. Isso aí, com o tempo, envenena seu corpo todo, pode dar um monte de doença. Todo mundo sabe disso. O local que mantém uma infecção cronicificada vai dar problema. Isso pode entrar até na corrente circulatória e criar um monte de problema. Sepsemia começa desse jeito. A assistência feita pelo pai Tomás no livro da Harriet Beecher Stowe é exemplo. A cabana do pai Tomás, até um certo ponto era mais ou menos. Posso pegar outro? A chuva está muito forte. Nós já ouvimos a sinfonia na cúpula. Teve hora aqui, antes de começar a tertúlia, que ninguém ouvia nada, não dava para ouvir, não dá nem para falar, nada. Tão alto que estava aí. Você mesmo estava achando que podia ter até granizo, né? Estava batendo muito forte. Mas veja, tudo é a primavera que está tomando banho para começar um período bom. Depois da limpo. tempestade. Não é isso? É. O problema é esse. Valdo, lá na condição lá de escravo, o que prevalecia em questão de assistência lá como? Aonde? Como escravo lá né? A assistência é o seguinte: uma boa parte de escravo é que fez mais assistência para os senhores. Isso aí, a história de americano lá do sulista explica essa história toda. Uma outra coisa, eu já contei aqui que tem uma pessoa que era professor itinerante, aquele negócio todo, e foi para uma casa do interior aí a primeira vez levar a conscienciologia. Chegou lá, está muito preocupada com o processo para ver as personalidades, então chegou à conclusão que a maior personalidade que havia lá dentro era uma senhora enorme, peituda, de uma certa idade, que andava às vezes até sem sapato, sem chinela, está entendendo? E que fazia tudo para atender todo mundo. Ela era a verdadeira, vamos dizer, mãe do povo todo, sendo que não tinha nada a ver com a família. Agora, veja, isso, no Brasil eu vi muito disso. Na minha infância tinha muita gente assim.
Então, essas pessoas, elas faziam mais assistência do que todo mundo, sem dinheiro, sem nada, apenas com o trabalho que elas faziam. Nessa casa, essa pessoa observou. Ela passava a roupa das crianças, ela atendia o homem lá naquilo que precisava antes dele sair, ela cuidava da comida, ela acertava as camas, compôs tudo. Enfim, ela era factotum, fazia tudo para todo mundo o tempo todo, 24 horas. Na minha cidade era comum a ama de leite ser negra. Né? Pois é, a ama de leite. Outra coisa, vocês já viram aqueles livros de culinária, aqueles primeiros que havia no Brasil? Tem vários nomes. A Mãe Benta, tem vários nomes desses aí. Tudo é por causa disso, hein? Pois é, também tinha. O processo todo é esse. De modo que a situação nossa é séria. Agora, o Brasil. Eu nasci no Brasil, né? Em Minas Gerais, presta atenção. A escravidão, a última que acabou, foi a do Brasil. Né? Tudo tem sua razão. Eu era Zéfiro, quando eles acabaram com isso. Tá certo? Professor. Ele está funcionando de algum modo, fazendo um piquete. Entendeu? A abolição, a abolição, a abolição, a abolição. Não é isso? Professor Valdo, aqui Sim. no ar. São duas questões. Um item é logo na primeira página. 2, a tecnologia. A tecnologia. Tecnologia biônica, a paratecnologia parabiônica. Quando os objetos rituais, em qualquer dos setores básicos das experiências conscienciais, passam de 10, evidencia a autodesorganização técnica da consciência. Tal estado nocivo de coisas ocorre mais com as mulheres no setor de objetos visuais, implicando na perda do paradeiro temporário de objetos pessoais. Eu não entendi essa autodesorganização. Será porque eu sou mulher? Não. Eu não entendi. O que o senhor está querendo dizer? Isso você que vai decidir. Pois eu vou não, explicar o que eu falei e traduzir eu não em entendi. miúdos. Por favor. O caso é o seguinte, uma mulher, por exemplo, ela gosta de muita coisa. Eu, por exemplo, eu uso um sabonete. Tem mulher que usa 12. É ou não é? Só no banheiro. Se olhar o meu banheiro e comparar com o banheiro de mulher, eu garanto que o meu ganha de vocês em matéria rosto, de restrição e de um coisa bem sabonete feita. para o rosto, outro, um sabonete para o rosto, outro para as partes íntimas, outro para o por corpo, aí. outro 3. Então veja, Pelo menos 12. quando a mulher passa de 10, ela Pois tem é. a síndrome da desorganização na maioria dos fatos. Isso eu estudei na década de 50 já. E qual é o Agora, saldo? mais ou menos o texto, o total é 10. Então, observa-se as coisas em detalhe. Por exemplo, no escritório, tem mais de 10 coisas misturadas? Ou no banheiro, tem mais de 10 coisas misturadas? Olha isso. Tudo mais ou menos igual. Porque o problema é o seguinte, a gente tem que estocar as coisas, está tudo bem. Eu não estou falando estoque, não. Eu estou falando o que está sendo usado no diário. Quer dizer, isso é que é o X. Isso aí é um fato. Então, os objetos, eles podem ser uma carga. Eles ajudam por um lado e pioram por outro. A pessoa tem que saber como usar isso aí. Eu, por exemplo, tudo que eu tenho estoque. Mas veja, cada um está ali. Aquilo sai um, entra outro. Tudo certinho. Não há alteração, não muda nada. Passa ano, entra ano, tudo é igual. Quer dizer, eu não tenho esse negócio de repetir as coisas. A rotina útil para mim é inteligente. Eu não acho que seja burra. Quem é que vai viver sem rotina? Vocês conhecem alguém? Não tem jeito, todo mundo tem que ter rotina. Então, o problema dos objetos, você tem que estudar como é que é. Você agora começou a entender, né, o que eu quis dizer com isso? Sim. Agora, eu estou dando os pingos dos is e o nome aos bois. Estou dando Agora até o tem total. tem uma segunda questão. Sim. Aí na página 4, quando o senhor faz essa taxologia, Sim. no último item, Objetos rituais extrafísicos, holossomático, o para-objeto, os instrumentos extracerebrais, o paracérebro, o autopensene, a vontade, a intenção, o para-microchip.
Pois é, um laboratório conscienciológico não seria um objeto? Ele é, mas ele é o grandão, né? É aquele que, vamos dizer, abarca o resto. É, porque pela definição Aí já tem o recheio decorativo, tem uma opção de coisa. Mas eu estou falando é objeto mais específico para a gente poder estudar. Mais específico? Porque o nome aqui é o seguinte, objeto ritual. Pois é. Entendeu? Que a vida, tudo é uma liturgia, é o ritual, é a cerimônia. Você tem que fazer o desempenho. Esse desempenho é o ritual, é a atividade. Então tá, professor. Eu falei em laboratório, aí eu acho amanhã 6 laboratórios do CAE que vão completar 10 anos de experimentação. Comemorar isso, né? Pois é, eu tinha feito umas tabelas, eu ia entregar para o senhor umas tabelas, uns índices, umas referências. Não, vocês deviam sortear cada um deles para a pessoa ir lá gratuitamente para comemorar. Amanhã, né? Eu acho que amanhã. O máximo. Amanhã eu vou estar atendendo no laboratório, à disposição para quem queira fazer. Muito bom. Os 10 anos dos 6 laboratórios. Beleza. Então eu falei em laboratório. Viva os laboratórios. Viva o laboratório. Aqui no ar, tudo bem. O que você quis dizer com o que você era Zé? Quer dizer, você está querendo dizer que você teve uma participação ativa no processo da abolição? Não, do lado de lá, você do lado de lá? A gente inspirava alguma coisa e estava lá, eu era do piquete. Era do piquete, do lado de lá. Do lado de lá, para fazer força. Entende? Então, algumas dessas pessoas a gente influiu, né? Porque às vezes, você sabe, era difícil. Agora, a dona aí, da monarquia, andou ajudando isso. Princesa Isabel. A Isabela. A Isabelinha, ela ajudou. Íntima. A Isabelinha. Isabel, vocês sabem, é abelha, né? Isabelinha. Entende? E outra coisa. A abelha é uma coisa que funciona no trabalho. Ela fez força. Quando você tem assim, um certo, por exemplo, no meu caso, desde pequeno, eu fico com vontade de dar mais oportunidade para as pessoas de cor. Eu até tenho pessoas que eu sou padrinho e banco, estudo, outras coisas. Você tem... Faltou energia. Tudo é um processo de bateria. Não, um processo de bater, né? Porque é bateria. O problema é de bater. Só para complementar, e você sente até necessidade de fazer alguma coisa, se sente indignado com algumas situações também, isso já pode ser um indicativo até de você ter passado também por isso, né? Pode, né? Você sabe que uma das coisas que eu fiz nos Estados Unidos, eu atingi um monte de gente em Washington, né? Todo mundo era preto. Tinha gente que não queria deixar eu sair de lá, queria que eu ficasse lá, quer dizer, arranjar minha vida, que não sei o quê. Eu atendia todo mundo gratuitamente, vendo as coisas, indicando, falando mais ou menos dentro da linguagem deles, daquilo que eles entendiam, porque o Washington, naquela ocasião, na década de 60, 52% da população era tudo colored, como eles chamavam. Eles chamavam colored. Sabe como é que é? O negócio não é fácil. Isso na década de 60. Agora, eu tive que ficar lá até uma temporada, uma vez, mais tempo, porque eu falei que uma moça ia dessomar e que eu queria estar com ela até o fim. E a gente esperou até ela dessomar. Com a situação toda, por causa da família, aquele negócio todo. Essa também era. É tanto que eu fiquei conhecendo muito os cemitérios de lá, que a gente acompanhava o povo para levar e tal. Agora, tudo para assistir quem sobrava, né? A pessoa dessoma, precisa de ver os que ficaram. Esse, às vezes, tem que ter muita assistência. Então, o caminho era esse. Entende? De que maneira a exposição do passado pode auxiliar na realização da PROEX? Como podemos aproveitar essas retrocognições sadias nesse sentido? Primeira coisa é você se entrosando com aquilo que você está fazendo, tendo em vista o seu passado. O passado você não muda, mas ele te dá pelo menos uma informação. E o passado é muito bom para mostrar o seguinte: a maioria pensa que foi mais do que aquilo. Todo mundo que fala em reencarnação, lembrança, foi senador, rei, Napoleão, uma mulher lindíssima, Cleópatra e outras coisas.
Oceano, que uma boa parte desse povo, tudo foi escravo mesmo, beiçudo, de nariz achatado e quase sempre anarfa. Quer dizer, ainda tem isso. Tem lembranças de vidas em que tive etnia branca, inclusive trabalhando como sensitivo na Europa. Como tirar mais proveito de tal lembrança? O que está falando é preto hoje, está certo? Olha, você já está tirando proveito. As aulas que você dá, as conferências, palestras, processos, seu serviço, você está no caminho, é por aí mesmo. Fica firme. Você está, o que você pode, você está fazendo, é isso aí. Vamos em frente. Mas, de modo geral, então vocês estão entendendo o que é o processo do objeto ritual, né? Vamos. Qual é o objeto ritual principal que nós temos? Vocês têm uma ideia? Soma. O que é que eu estou falando hoje? Soma. Por isso que o vereador falou para falar, está tudo de acordo com isso aqui, objeto ritual básico dentro da etnia, tá certo? Então, já que Zéfiro era assim com Isabel, por que foi que, extrafisicamente, por que a abolição da escravidão teve que ser com a Isabel e não com Pedro II? O problema todo é para aliviar as coisas e o modo de ser, né, de mulher. Mulher, às vezes, precisa aparecer nessas coisas para aliviar. Então, isso era ideal. O homem sempre é mais problemático. Aí, no caso da política, deve ter sido umas coisas dessas. Isso não, precisa de analisar com uma calma. coisa é a parte política, outra era a parte extrafísica dessa história. Não, extrafísica não. Aquilo foi as condições que haviam. O que aparecia, você estava aproveitando para ver se ajudava. Que não é fácil. Agora, veja, de qualquer maneira, o Brasil demorou, mas teve duas vantagens. Primeiro, não mataram ninguém do jeito que aconteceu na Argentina. Segundo, não houve uma revolução ou uma guerra civil do jeito que houve nos Estados Unidos. O Brasil foi numa boa, com jeito. Demorou, mas acalmou pouco a pouco. Agora, não é fácil. A escravatura, se a gente for estudar, não é nada fácil para ninguém. É terrível. E foi preparando mais ou menos por causa do problema social, né? Se fizesse de uma vez, ia gerar um problema. Agora, tudo, em vários países, o processo da escravatura, inclusive na Europa, em vários lugares, tudo é porque ia cair a produção. Sem a mão escrava, o negócio tudo caía. Isso aí que era o problema maior. Era um processo econômico financeiro. Com certeza. Isso todo mundo sabe. Sim. O senhor podia falar da crescendologia, na página 3? Estamos falando nisso, crescendo, força presencial, crescendo, correto. força presencial, porte correto. Por que é crescendo? É um crescendo pelo seguinte, a pessoa tem força presencial, mas nem sempre ela tem o porte correto. Você tem que olhar isso. Por exemplo, o próprio reurbanizador tinha muita força presencial, mas o forte dele não dava. Você está entendendo como é que é? Como é que é? Aquele olho de um lado só maior, a cabeça toda alterada. Eu estou dando, já fui aos finalmente, né? Ele é terrível. Então, veja, nem todo mundo tem porte correto junto da força presencial. Se juntar a força presencial com o porte correto, é melhor. Dá muito mais, vamos dizer, expressão, há mais intensidade naquela presença. Entendeu como é que é? Porte é um negócio sério. No Rio, a gente fazia muita pesquisa para ver o povo na praia de Ipanema andando. É mais de 51% todo mundo andando errado. A marcha é errada, o poste é errado. O que tem gente emborcada no Brasil ainda é muito grande. Falta educação nisso. Entende? Uma vez eu andei falando nisso em programa de televisão, uma opção de coisas sobre isso. Mas precisava de ter mais campanha, arranjar mais reportagens sobre o assunto, para expor isso aí. Podia usar, por exemplo, aqueles aparelhos que eles colocam para endireitar a coluna da pessoa, porque coluna é um negócio sério. Todo mundo que chega na meia-idade tem alguma coisa na coluna. A coluna vertebral, se nós formos olhar aqui, todo mundo com mais de 40 anos tem alguma coisa. Isso é quase que inevitável, a vida é assim.
porque é o esteio principal do corpo, né? Então, isso aí é um problema. Agora, é uma dificuldade, principalmente para a moça, ela se equilibrar. A maioria, às vezes, fica com o processo da corcunda. E isso cria problema pulmonar, cria uma porção de problemas. Tem até problema cardíaco criado por isso. Isso aí é problemático. De modo que o porte correto já mostra uma expressão maior. A pessoa tem força presencial, mas de alta qualidade, que é ter um porte correto. Você está entendendo o que eu quero dizer? É isso que eu quero chamar a atenção. É um crescendo. Porque isso pode existir, uma coisa sem a outra. Aí o Ló chegou hoje, eu que estava falando aí nas coisas, só agora que ele chegou. Sabe o que eu estava falando? Da minha vida de escravo. Que o Zéfiro começou assim. Você vê. É a minha vida de escravo. Não, meu negócio de Zéfiro. eu era escravo junto. Meu negócio de Zéfiro com essa situação, eu estou explicando aqui, por causa do objeto ritual, que é o corpo humano. Então eu falei de você e falei do Marcelo. O Marcelo já mandou duas perguntas aqui hoje. Você não estava aí, você está aqui. Porque você ainda tem assim um tom. Você está entendendo da situação? Não é isso? Sim. Agora, eu acho isso o máximo. É um charme. Outra coisa, no Brasil todo mundo sabe que o mulato é a pessoa mais inteligente, é o Chico Xavier. Um cara dos mais inteligentes que eu conheci foi o Chico. Ele era mulato. Quando mistura as raças, o negócio dá isso. Agora, o Loche, eu não sei se ele é exceção. Você sabe, tudo é possível. Hiper inteligente. Não, a exceção é o contrário. Você falhou. Né? Nesse caso dele, eu não sei bem, precisa a gente examinar. Tinha que perguntar para o Arlindo, para o Adélio. O Adélio não está aí, né? O Adélio, tem que perguntar para essa turma, o Triparada Dura, porque ele deu o nome para vocês de Triparada Dura, vocês têm que analisar o homem. Tudo é um processo de, né? Uma mão lava a outra. Mas a sua vida de escravo, você comentou algum ponto específico? Não, alguns. Então desculpe, eu vejo a fita. Eu estava mostrando as coisas todas que já passaram nessa minha vida com essa situação. Você está entendendo? Algumas que eu lembro, né? Que eu relacionei aqui para falar com a turma. Que o enumerador falou que era bom eu falar sobre isso para eles entenderem. Porque o povo aí, muitos de vocês acham que eu só andei na elite, por cima, na monarquia, que não sei o que nada. A situação não é essa, não. A barra é pesada. Não, a gente teve, né? Tudo é um processo de prova, expiação, retorno, melhoria, exemplo, né? Não é fácil. Valdo, você comenta aquele caso que você viu aquela pessoa que era o seu irmão preso, né? Tipo um alçapão, um negócio assim. Quando você até comenta daquele caso do bife, que você estava querendo bife e tal, e teve uma retrocognição nesse sentido. Também tem relação com um processo seu de escravidão com decorrência disso? Tem, só que tem que esse aí é muito antigo. É mais antigo ainda? É mais antigo. Agora, os processos de escravatura, muita coisa. Com o tempo também eu consegui aliviar isso tudo, e isso foi a meu favor. Você está entendendo? Agora, por exemplo, o chinês preto não existe. Com o passar do tempo, você acabando sendo. Você lembra dos meus negócios que eu falava sobre a África, que eu ia sempre lá, que tinha até um templo, que eu via. Eu cheguei a escrever isso há há décadas, eu escrevi sobre esse negócio. Assim tem um monte de coisa. Eu estava explicando para eles, por exemplo, o caso da Ana, o caso da história em quadrinho, que quem é que eu fui falar foi o Casagrande Senzala, que era o Gilberto Freire. O negócio todo aí. Falando do povo, que o meu negócio de ter vindo ao Brasil, depois me deram um tiro na perna, entendendo aquele troço todo. Tudo tem essa razão. O meu processo de português no Rio, para poder trabalhar com ele, você pensa que era o quê? Tudo era isso. Agora,
Eu estou aplanando as coisas. O ideal é o seguinte, aonde você passa, você resolve alguma coisa que ficou mal parada, disso, aquilo, que é secundário, vai resolver aquela outra da terceira instância, do terceiro ciclo. Por aí a gente faz o que pode, né? Tem alguma coisa também desse processo no seu contato com o Wagner? Tem, eu já falei no Wagner. Aqui, ó, eu falei nisso aqui, você quer ver? O transmentor e a África. O transmentor, ele foi mais preto e escravo antes de mim, com um monte de coisa. Isso aí ajudou ele na evoluciologia. O Francisco de Paula Vitor, que era o Chico Vitor, o beiçudo lá da minha situação, que eu via desde pequeno. O Chico Xavier, que era mulato. O processo das retrocognições na África, que eu falava lá do tempo, com o negócio que havia. Meus amigos de infância, que eu já falei aqui várias vezes, inclusive a Ziza, que era a principal amiga minha, era pretinha. Eu gostava demais dela, e ela de mim. Agora, as retrocognições do negócio de Portugal, as coisas. Eu, por exemplo, na minha família, há um negócio esquisito, que eu sou ruivo. Lá nos meus irmãos, não vi ninguém como ruivo. As coisas são diferentes, entende? Agora, quem descobriu que eu era ruivo, ficar para nós, eu sou obrigado a falar para vocês, me mostrou por A mais B, foi uma namorada minha que entendia disso. Olhando o meu corpo, eu falei, não, você é ruivo totalmente, por causa disso, e foi provando por mim. As manchas que eu tenho no corpo, o negócio todo, e realmente, ela tinha razão, fui estudar, era isso mesmo. Agora, outra coisa, as dragonas e o mantra. Você sabe que mantra, escravatura tem ritornelo, né? Tem o estribilho. Tudo quanto é coisa, principalmente esses da África, tudo eles cantam com estribilho. Tem aquele coro que repete. Você sabe como é que é? O meu mantra, por exemplo, que é de liquidar o assunto, ele é terrível, porque ele é paradoxal. Para vocês terem uma ideia como é que é esse mantra, ele é o seguinte... Ele é o superlativo do superlativo. Vocês têm uma ideia? Você está entendendo? Então você tem um superlativo. Como é que você arranja um superlativo do seu superlativo? Ele é isso. Por isso que isso é para mostrar o processo da intensidade da energia. Agora, é a energia que vem de uma central, está na cara, né? Agora, outra coisa, a minha clínica gratuita e a policlínica que eu trabalhei, odontológica, desde menino lá. Outra coisa, aquele caso que eu mostro, o caso em Niterói, da federação lá da turma, que o cara fora do corpo me pediu para ir lá e ajudar. Tudo era banda, com os negócios todos. Outra coisa, os alemães na minha família, o processo dos arianos, a questão no meu caso, a relação que eu tenho com isso. O processo da Ana na minha casa, pensa só isso. Tudo isso aí é a minha relação com essa história de uma maneira bem íntima. É bem na minha intimidade essas coisas todas. Desde pequeno. Você queria vir para essa vida até como Foi, negro mesmo. Não, eu expliquei Você isso comentou, aqui, né? Mas eles falaram que não era o caso. Agora, eu depois vi que, em parte, eles tinham razão, porque ia me criar problema para fazer pesquisa. Outra coisa, meu negócio de Uberaba não ia dar certo. Como é que eu iria no nosso internato? Não tinha ninguém preto. Era Uberaba. Não é que é a situação. Até hoje lá, o Jockey Club lá era meio esquisito. A última vez que eu fui, eu perguntei para um taxista. Ele falou, não, doutor, está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Há um elitismo muito sério naquelas questões todas lá. Por exemplo, aqueles padres todos que eu tive contato em Uberaba, não tinha nenhum preto. Entendendo? Tem umas coisas todas assim. Tinha muita gente europeia, louro, entendendo? Italiano, francês. O Père, por exemplo, esse que eu tive mais contato, era francês, branquinho. Então, isso tudo, né? Uma coisa séria. Aqui. Poderia explicar melhor a efeitologia na página 3? A efeitologia. Vamos ver aqui. O efeito halo do somatório de conhecimentos libertários. Esse efeito halo da acumulação é para a pessoa, para os outros ou em ambos os sentidos? Não, isso aí é para todo mundo. O que você tem que ver é o seguinte, vamos entender bem isso. O somatório de conhecimentos libertários. Na hora que você tem,
esse efeito começa a funcionar em tudo que você faz. A sua assistência se amplia, aquilo não fica só para você. Então, o problema é de enriquecimento do acervo que a pessoa tem. Aí é que é o X. O movimento negro ressalta a dívida moral dos eurodescendentes para os afro-antepassados. Mas que dívida se os brancos de hoje podem ter sido os negros escravos de ontem e vice-versa? É porque nem todo mundo nem todo mundo virou. Porque o ideal seria, né? Todo preto virar branco, todo branco virar preto. Mas isso é impossível, isso não existe. Então, por isso que é que tem esses descontos, essas porcentagens, né, de pagamento, amortizações de dívidas. Essas coisas existem, isso aí sem dúvida, faz parte do serviço, não é isso? Mas Professor Valdo, o senhor fez aí várias enumerações para ir encontrando esses indicadores com relação a essa realidade de escravo. Estilo. Isso, perfeito. Eu queria usar o caso aqui do proexologicamente falando do Loche como cobaia, que o senhor falou assim, ele vai responder sobre a administração de pessoas. Tem relação com essa realidade que se ele for fazer esse inventário? Como assim? Eu ainda não entendi essa pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Não. Assim, explica bem isso. Qual é a relação, quando você fala assim, com relação a Loche, Marina, você tem dito assim, o Loche vai responder por administração de pessoas, certo? Certo. Quando ele, no caso que você falou e fez a relação dele com a realidade da África, escravo Sim. e tudo. Seria mais um indicador, no caso da autopesquisa de cada um de nós, usando o caso dele como exemplo? É o que você tem que olhar. Você, Entendi. Com todas as suas branquelas aí, você tem que abrir o olho com isso. Eu sei. No caso dela, né? Ela já estudou isso tudo lá. Uhum. A situação é séria. Você pode repetir na parte que tange a minha pessoa? Porque eu estou meio boiando. O que foi exatamente isso? Só para me situar. Em outras tertúlias, ele tem falado assim, Marina vai responder pelo parapsiquismo, você vai responder pela administração de pessoas. Não é isso? Eu já falei isso. Nem sei se você estava aí, foi na eu sua acho ausência, que não. nas suas costas. Você falou pelas costas, Valdo, que coisa uma feia. Uma vergonha para mim. Às vezes eu falo nas costas, mas é que você é meu amigo, você me entende. Vê a minha boa intenção, às vezes. Você pode, então, explicar isso aí, Valdo? Então, o que é responder? O problema é o seguinte, hoje você está mobilizando esse processo. Você e o Wagner têm relação com essas coisas. Agora, o Wagner ainda tem mais lá embaixo, porque ele teve que ir para o exterior para mexer com isso. Agora, você é a mesma coisa. Eu não falei para você pegar a Proex, isso tudo veio você, aquilo começou a debulhar de dentro de você, aquilo veio saindo, até você entrar. Agora, veja, seu trabalho do Wagner, tudo mexe com isso. Administração de pessoas. Não é mesmo? Sem dúvida, não, sempre foi. Agora, veja, isso tem sua razão. Você acha que você foi chefe dos navios mercantes, dos despachos dos escravos? O Wagner lembra que ele dirigia o navio, né? Ele lembrava disso. Agora, durante muito tempo ele falava nisso, a gente nunca falava. Um dia eu falei assim, vem cá, mas você sabia para que eram os navios mercantes? Entendendo? Isso é que é o sério. É o mercante que Professor? quer a mercadoria. Na história da humanidade, a escravidão ela também submeteu outras raças, além da negra, à escravidão. Por que o senhor está dando esse enfoque à raça negra? Porque a escravidão nossa, mais recente, é essa, né? Isso é do século, até o século XIX, a coisa foi muito séria aqui no Brasil. Então, essa que a gente tem que olhar mais sério. Mas o meu negócio é antigo. Eu tenho lembrança das minhas coisas, que eles estavam me perseguindo muito seriamente, me deram até uma surra, quiseram acabar comigo, eu fiquei tudo cheio de escoriações, numa subida do morro, depois eu tive que fugir. Vocês pensam que eu era o quê? Por que é que todo mundo estava me perseguindo? Agora, o processo é o seguinte, escravo não pode ser inteligente. Com o tempo eu descobri isso.
Entendeu? Então, você não mostrava mais inteligência. Eu tive muitas vidas que eu via, está parada, debiló e tal. Estava vendo tudo o que é que está se passando. Porque todas as vezes que eu fui colocar as garras de fora, de mostrar alguma coisa, quase acabaram comigo, e algumas vezes acabaram mesmo. Então, isso tudo vem de muito tempo. Entende? Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte: o transmentor hoje ele parece assim em inglês, mas ele foi de escravatura muito séria. Isso aí ampliou muito a condição dele, porque o escravo, do jeito que era, ele ajudava todo mundo, ele era um serviçal, entendeu? Ele era prestativo. A base do processo de assistência é justamente isso. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, né? O nível que a gente tem, a situação. Você não deve dar, vamos dizer, excessivo valor para um processo desse. Mas você tem que tirar proveito da condição. Isso é que é a coisa séria. Agora, professor Valdo, aqui no B, com relação a essa questão, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que tem muita escravidão no mundo do trabalho, né? Essas pessoas, esses líderes, podem ser antepassados deles mesmos? Quer dizer, eles podem também ter atuado na escravidão como líderes? Pode ter, tudo tem sua razão, né? Não acontece à toa. Tudo tem sua razão. Agora, o que eu estava falando também, lógico, você não estava, é o seguinte: eu agradeço muito a minha vida, na minha infância, com todos os percalços, as coisas todas que tiveram, porque eu comecei a entender aquilo mais. Se eu não tivesse entendido isso, você acha que, depois que eu me formei em medicina, eu ia abrir um consultório lá, Valdo Vieira, médico, clínica gratuita? Lá não existia isso. Ninguém nunca tinha feito nada disso. Outra coisa, com placa na porta, aquele negócio todo lá, todo mundo sabendo como é que era, e eu procurando dar o que eu tinha, tudo que eu tinha, o tempo todo. Era mais do que médico, né? Você era um assistente social, um médico. Não, ali era tudo. Veterinário, psicólogo. Aqui, era os fatos que orientaram aquele meu consultório, não foi a medicina, foram os fatos. Agora, Valdo, a necessidade era aquela, ali, naquele momento evolutivo, naquele ambiente. O seu processo da medicina também, que vem de trás, tem relação com esse processo da escravidão, de você ter essa condição? E outra coisa, o meu negócio, por exemplo, lá no meu consultório, que eu usava todos os recursos possíveis. Isso, Desde vitamina, a prescrição, chá, desde as coisas, tudo você pensar, homeopatia, tudo que tinha. E dava indicação daquilo, porque o problema é ajudar aquela condição. Então, isso na condição de escravo, eram muito você já parcos, fazia. eram muito pobres os recursos que a gente tinha. Entendi. Então, na condição de escravo, você já fazia alguma atuação nesse sentido, nesse nível? O problema era esse. Agora, por exemplo, eu quando encontrei com o Chico, ele já tinha essa ideia toda, total, inteira. O negócio que ele fazia, aquilo que era chamado de peregrinação, era todo sábado. Ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo na casa das pessoas. Sabe como é que é? E levava alguma coisa para o povo. Sempre tinha alguma coisa, uma lembrança, um negócio, via as necessidades, isso tudo ele já tinha. Quando eu encontrei com ele já fazia isso tudo. Já era ideia dele. Tudo dado pelo Emmanuel, com as coisas todas, as sugestões. Isso tudo também, né, chancelou minhas coisas. Eu pude aprender muito com esse povo todo. Eu vi muita gente boa nessa história. Uma delas, por exemplo, é a Aparecida, que a gente começou lá para fazer o Hospital do Pênfilo. Tudo é Aparecida também. Tudo é gente desse tipo, amigona. Valdo, e você comenta que muitas vezes com o Zéfiro você se apresentou extrafisicamente como uma mulher e negra. Isso é para evocar essas coisas, não era? Mas não é só, é para fazer rapport com a pessoa que está vendo. Entende? Às vezes o mais importante é isso. Uma outra coisa, às vezes é bom você aparecer de uma maneira tacanha, mostrando inteligência. Isso fixa mais a ideia. É justamente isso, essa técnica. Eu já usava isso. Só que eu não tinha essa ideia do reorganizador, porque eu não cheguei a ver do jeito que eu vi aqui dessa vez, não. Entendi. As coisas que eu vi, serenões, essa coisa toda, mas não desse jeito. Mas agora, isso aí é um princípio, né, de inteligência na história. Que é o rapport, é a empatia, a afinidade. É você ser, vamos dizer, ser miscível
fazer miscigenação étnica dentro do processo intelectual da assistência. Isso é muito sério, a miscigenação, entende? Intelectual da história. É aquilo que o Gilberto Freire fala, daquele processo. Foi isso que eu falei na minha conferência. É pena que a gente não gravou o que eu falei lá do gibi. Foi quando estava lançando o gibi, a Casa Grande em Senzala, em quadrinhos, lá na EBAL. Um monte de gente. E o meu amigo judeu é que me pediu para fazer. Eu falei assim, Valdo, você aí sabe da história, tal, você dos quadrinhos, e ao mesmo tempo você conhece bem o livro, o homem vem aí, dá um jeito. E o Gilberto ficou felicíssimo. Eu já estava com uma certa idade na ocasião, tudo, mas ficou felicíssimo com a gente. Nós tivemos todo mundo junto, aquele negócio todo. E o Adolfo Weiser estava lá, firme. Você está entendendo? Entendi. Foi uma festa, né, de quadrinhos, você está entendendo? Mas visando Casa Grande e Senzala. Que eu já tinha lido já há muito tempo, desde rapazinho eu conhecia o livro dele, a história toda, sabia o negócio de Apicucos, que é onde que ele morava, os negócios todos em Pernambuco, sabia de tudo isso. Agora, foi o máximo aquilo. O povo gostou demais de tudo que eu falei, exaltando o processo do livro dele, na frente dele, com os quadrinhos, mostrando a situação, expondo o que eram os quadrinhos, por quê, como aquilo era importante, matéria de esclarecimento. Entende? Abordagem técnica, né? E outra coisa, quando um livro desse técnico alcança os quadrinhos, ele está alcançando um mast, né? Ele está indo para o popular, quer dizer, é uma coisa, isso tudo eu expliquei. Os quadrinhos é criatividade. Tá bom. Professor... Mas os quadrinhos aí, no caso, seriam o mast, você está entendendo? O toque, chegou no mast. Não é que eu só queria aproveitar que ele falou da questão você também tocou na questão das raças, das etnias. Uma pergunta, em relação ao processo evolutivo, essa diversificação de raças, etnias, ela teria uma função para que a gente aprendesse a conviver com os diferentes? Tem. E são povos provenientes de diferentes planetas ou não? Essas pessoas vieram todos... Tem uma hipótese aí que fala muito sobre isso, né? Eu já expliquei aqui, é uma hipótese antiga, mas ninguém sabe disso. Porque isso aí está muito dentro da eugenia, né? Dentro do processo de etnia, o povo também não gosta de estudar. Com o passar do tempo, eu acho que a biotecnologia vai esclarecer muito dessas coisas que estão muito obscuras ainda para a gente. Mas aí tem que ver a paragenética, né? E uma pessoa, por exemplo, que passou ao longo da holobiografia por várias raças, ela tem um rapport mais facilitado nesse processo do universalismo? Não necessariamente? Como é que é isso? Quando a pessoa ela tem mais vidas em raças diferentes, ela se torna universalista mais rápido. Porque ninguém, em tese, é universalista. Todo mundo é chauvinista, todo mundo é particularista, todo mundo é egocentrista demais. Então, a hora que começa a fazer isso, a coisa muda de figura. Agora, outra coisa também. Quando a pessoa muda as raças, a etnia e diversifica o gênero, homem, mulher, essa coisa toda, ela melhora o processo parapsíquico, principalmente a retrocognição. Porque tudo fica maior. Ela já vê tudo já com a cosvisão, caminhando para isso. Já não é uma monovisão parcial, pontual, específica e egóica. Tem lógica? Observa bem o que eu estou falando. Mas tem, a lógica danada, são os fatos e parafatos que estão aí. É sério. Escuta, ontem eu falei em você indiretamente. Você pesquisou, você estava ouvindo? Eu não? estava. Então tá. Você me perdoa, mas Não, de vez em quando a gente tem que tocar no assunto. Está tudo certo. Sr. Valdo, duas coisas, uma do verbete e outra curiosidade, sincronicidade. Hoje, mais ou menos, era 15 para meio-dia, eu recebi um telefonema de uma empresa lá da Folha, e eles me deram um brinde, um livro que é sobre abolição. Aí eu vou receber, eu acho que tem a ver com... Então é bom você estudar o verbete hoje. Eu também acho. Tem que fazer alguma abolição na vida dela, né? É verdade. Alguma coisa. E na página 4, o senhor coloca ali no objetos rituais extrafísicos, número 4.
os objetos. Eu queria entender melhor como eu já que toquei funciona... nesse assunto aí. Que Você chegou agora, né? Não, eu O cheguei que depois. você quer entender? Fala o que eu vou falar. autopensene, a vontade e a intenção, como que eles funcionam como objetos rituais? Como seria isso? O autopensene, ele é seríssimo, porque ele é que movimenta os processos. A pensenização é tudo. Mas como eles Ela é que desencadeia. Agora, o que você passa? Depende da vontade, depende da intenção. O que você faz com isso? Por exemplo, não adianta nada uma pessoa ter para-microchip se ela não tem uma vontade decidida, se ela não tem uma intenção cosmoética, se o autopensene dela não é sadio. Entendi. Mas eles não seriam um objeto em si, né? Como eles seriam um Até objeto? um certo ponto é objeto, sim. Né? Porque se você tirar o mecanismo de você pensar, como é que fica? É um objeto ritual também na hora que você se manifesta. Por exemplo, o pensene, o N do pensene é energia. É a ação que você faz, é a sua atividade, é isso que é o N. Entendi. Tá certo? Agora, se esse N não foi bem calibrado pelo PEN, do ponto de vista da vontade, da decisão, da determinação da pessoa, como é que fica? Entendi. E outra coisa, qual a natureza da intenção disso? Você está entendendo? É muito sério isso aí. A gente pensar. Agora, o que eu quis chamar a atenção é porque, em matéria de objetos rituais extrafísicos, esse aqui acompanha você por todo lado. A pensenização, a vontade e a intenção são os atributos da consciência básica. Né? Entendi. Tá certo? Na sala de aula, qual a melhor maneira de explicar a importância da postura, do porte físico e da expressividade correta, fazendo um contraponto com o desleixo do próprio corpo e com a maneira de vestir? Olha, o melhor é aquilo que eu já fiz, que eu não vou fazer aqui mais, que eu já fiz muitas vezes nessas tertúlias. Que eu saio andando para mostrar como é que a pessoa anda direito, como é que a pessoa anda errado. Faz a mesma coisa aí, banca a palhaça. É a melhor coisa que você faz, porque ninguém vai esquecer disso. Agora, ó, a pior coisa que tem é aquela pessoa que anda assim, ó. Que isso é um macaco. Esse é o clássico. É um monte de gente. Olha o povo que anda, mesmo esse que vem aqui, ainda tem muita gente. Por exemplo, a gente indicava muito para o povo ir lá na Socila, que é para a pessoa andar. Como é que é na Socila? As bolsas têm que andar de moto. Aqui, ó. Ó. A cabeça fecha. Olha os pés. Ó. Vocês estão entendendo? É esse aqui é o caminho. Agora, ó, não faz isso. São os pés que movem, não é a sua cabeça. Então, começa por aí, a situação toda é essa. Agora, a nossa Fabiana está querendo saber disso. De modo, Fafá, que a situação é essa. Olha bem e faça. O que é o porte? Como é que a pessoa marcha? Agora, qualquer coisa, aqueles que foram ao Rio ou for à praia, olha o povo andando na praia, como é que é. Porque lá a pessoa está relaxada, ela mostra como é que ela é no normal dela. Entendendo? É um estrago. A gente olha, tinha médico que chegava para mim em Ipanema, olhava aquele povo e falava assim, bolas, como é que o Brasil ainda precisa de médico, né, Valdo? Olha aí, ó, só. Isso aqui é precisar de tanta gente. Traumatologista, quantos nós não precisamos de ter aqui para ver isso, como é que é. Para ver as colunas desse povo, como é que está. E outra coisa, gente jovem, olha só aquele rapaz, olha aquela moça, como é que vai ficar isso daqui 5 anos? Está tudo alterado. Tudo que pisa errado, marcha errado, tudo de qualquer maneira, é um problema. Perguntas. Noto uma energia muito grande quando o senhor fala sobre a Ana. Ela ainda é consciência? É. Então não adianta eu estar respondendo aí. Né? Acabo de parar. Parei nesse instante, porque nós estamos fora da linha, sabe? É offline, quer dizer, fora. Desalinhei. Desalinhei. Não é isso? Professor Valdo, na época da escravidão aqui no Brasil, os próprios negros foram objetos rituais? Os próprios negros foram o quê? Objetos rituais? Até um certo ponto, né? Tinha de tudo, né? Tinha gente muito boa, que ajudou muita gente, e a vida foi muito produtiva como escravo.
E tinha outros que era o contrário, fizeram muita besteira também como escravo. Agora, senhor de escravo, a maioria passou aperto com isso. Maioria absoluta, grande. Escravatura é uma loucura. É que eu vi uma vez um escravo que tinha sido morto, eles enterravam o dinheiro, o ouro, sei lá, e matavam o escravo ali para ficar cuidando. Isso tem procedência? Essas coisas todas aconteceram. Loucura tem de tudo. Que eu achei uma loucura muito grande, né, fazer tem isso. loucura de tudo quanto é tipo, isso aí. Essas coisas existiam, sim. Não é fácil. Obrigada. Professor, aqui no ar, aqui em cima, eu não entendi essa questão do escravo ser objeto ritual. O seu corpo não é um objeto ritual? Escuto tanto de português que arranjou filha com escrava preta no Brasil, não está no gibi. É tanto que criaram até piada com isso. Ritual. É um objeto ritual. O corpo da mulher é um dos objetos rituais mais sérios que tem na face da Terra. Eu falava isso no meu livro sobre sexo somático. Porque ele é o Viagra há milênios, que ele é o Viagra que existia. Antes do Viagra era o corpo da mulher. Corpo objeto, a mulher objeto, aquela história toda. Isso aí, feliz ou infelizmente. Agora, professor... Escuta, o Antônio não veio não, né, Magali? O Antônio não veio não. Agora, professor, aqui no B, qual que seria a base, por exemplo, da exploração no caso escravagista? É o preconceito ou é o poder? O que está norteando? Não, o escravagismo ele existiu devido ao processo de mostrar o poder, mas buscando a riqueza. Então, é usar o escravo como instrumento. Por exemplo, os nazistas fizeram isso nos campos de concentração. Eles levavam a pessoa e faziam trabalhar o tempo todo e dando pouca comida. Quando morria, eles colocavam outros no lugar. Incinerava tudo e colocava outros. Foi isso que aconteceu nos campos de concentração. Tá certo? Então, o problema todo é tirar proveito econômico financeiro do trabalho braçal. Está vendo? E outra coisa, não era trabalho intelectual, não. A maioria é trabalho braçal mesmo. Então, o processo é suar sangue com o corpo, bíceps. A situação toda era essa. Claro, então, pelo que eu entendi, eu estava envolvido com isso na questão até do comércio não, e tal. Eu não sei o seu caso, eu não posso dizer nada. Não. Professor Vale. De qualquer maneira, tem uma coisa que eu quero dizer. Você, o Marcelo, nós todos, o povo todo aqui, nós estamos numa boa. Por quê? Fizemos o curso intermissivo. O curso intermissivo é a demonstração de que o passado é o passado. Nós já ultrapassamos essa meta brava. Então, mas... Aquilo que era, vamos dizer, de turbulência muito grande, isso já foi. Já foi superado. Agora, dentro dessa questão de administração de pessoas, que eu acho que não se restringe a apenas isso, né? Quer dizer, em função de todo outro histórico, o que eu posso fazer para aproveitar melhor isso, para buscar o complexo com maior efetividade? Não, eu acho que você já está fazendo o que você pode. Seguir nessa linha. Seguir nessa linha, o caminho é por aí. Professor Valdo, aquela última pergunta que você estava respondendo online era do Walson. E parece que o sinal está indo e está voltando. Então, ele falou que se você quiser responder, eu anoto aqui. Não, mas já voltou? Ainda não voltou. Mas ele ligou e parece que... O que ele quer? Não, se você quiser responder a pergunta. Não, a pergunta está aqui, é número 9. Mas já pode falar? Ele não vai escutar. Você quer que eu responda então essa dele? É do Valdson, sim, está aqui. Responde ou não responde? Responde. Então vamos. Nota uma energia muito grande quando o senhor fala sobre a Ana. Ela ainda é consciex? Olha, eu não sei atualmente como é que é. Porque ela começou logo depois daquilo que eu fiquei sabendo, eu só tive uma notícia, que ela estava fazendo um serviço muito sério e tinha voltado para a Europa. E tinha trabalhado lá como consciex. Eu não sei depois o que aconteceu. Porque ela era condessa, né, Walter? Você falou. Ela era condessa passado, lá, né? foi condessa, grandona e tal.
O senhor já viu que foi aprovado em primeira instância o Estatuto da Igualdade Racial? Isso não é uma forma de incentivar o racismo no Brasil? Porque esse pessoal que defende isso está no PT, Partido dos Trabalhadores. Eu já vi isso tudo e é um problema que a gente tem que olhar. Tudo que se dá muito valor para a raça, está errado. Tudo que dá muito valor para sexo, quer dizer, o gênero, também está errado. Eu não sou favorável a isso. Tudo que a gente exalta demais, a etnia específica, também está errado. Quando eu falo, por exemplo, Foz tem 79 etnias e a turma vive bem, o povo não está chupando o olho um do outro. Isso é positivo. Está entendendo? Mas eu não estou especificando o processo de etnia, isso ou aquilo. Isso aí já seria uma coisa não só demagógica, como negativa, anticosmoética, segregacionista. Não é o ideal, né? Você estava falando aí de... Sou eu? Você estava falando aí de curso intermissivo. É possível, lá naquele pessoal lá da Alemanha, tanto de um lado quanto do outro, algum deles estarem fazendo curso intermissivo? Alguns, sim. Tem muita gente, judeus, por exemplo, pessoa muito sacrificada, né? Muito mártir. Você ouve? Esse povo todo entrou. Quando eles quiseram mudar, né? Que quis deixar o processo do pan-judaísmo. Que o problema todo também é isso. Se a pessoa está muito presa lá, ele não consegue sair, por causa do processo da própria etnia deles. Quer dizer que mesmo estando... Quando as pessoas brigam com etnia, seja de um lado ou do outro, elas estão erradas. Ainda é muito atraso nisso. Todo mundo que defende a etnia de um lado ou do outro, tanto o judeu quanto os arianos, os alemães. E da parte dos alemães também é possível ter tido isso? Teve alemão que sofreu demais. Não, isso. Teve alemão que foi sacrificado. Você pensa que lá era só judeu? Os judeus é porque chamam atenção, porque eles tinham maioria. Mas e os ciganos? E os homossexuais? E as pessoas daqueles países todos que o Hitler invadiu? Todos eles foram mortos. Muita gente daquele jeito. O cara olhava, o alemão mesmo nazista, olhava de lado para eles e mandava matar. A SS fez isso, todo mundo sabe, é só ler os livros. Eles falam até os nomes, no dia tal. O Hitler mandou matar todos os companheiros dele naquela noite brava que teve, porque tiveram várias noites, da faca longa, dos cristais. A dos cristais foi para matar os judeus. A faca longa foi para acabar com os negócios, para o partido ficar depurado. Eles depuraram e mataram os próprios nazistas para ficar, todo que era inimigo dele mandou acabar. Isso foi tudo um dia para outro, assim, uma noite para outra. Entende? Aí esse pessoal, alguns deles, porque aí foram vitimizados, no caso, por Hitler, podem... Pensa bem quantos não tentaram o atentado contra o Hitler. Uma série, um monte deles. Mas não, Valkyrie, esse aí eu mais conheci, o povo fala mais, que é o Stauffenberg. Mas esse aí foi até fraco, mas chegou bem perto. Mas eles tentaram de tudo quanto é jeito, é que eles abortavam o negócio antes. O Hitler era desconfiado de tudo, ele olhava a própria sombra. O negócio dele era terrível, não confiava em ninguém. Entende? Era uma dificuldade. Agora, tinha muita gente então que foi sacrificada, que virou uma condição boa, que com o tempo tem gente boa no meio. É assim não. Pega agora o microfone, Val. Vou aumentar. O Hitler devia ter um assediador de plantão para mantê-lo vivo, não tinha? Um assediador? Não. Eu estou falando em relação aos atentados, porque foram muitos e é impressionante, né? Tem paciência. Impressionante. O homem tinha uma chusma de condições. Outra coisa, você sabe que com o passar do tempo ele tremia a mão, né, o tempo todo, né, o braço, as coisas todas dele. Outra coisa, ele dava crise, que todo mundo via, que dava possesso. O povo descreve as crises dele, total possessão, ele estava possuído. Agora, eu vou confessar uma coisa, o que eu acho, minha opinião pessoal para vocês. Os discursos dele, que ele empolgava muita gente, aquilo era mega assediador, diretamente da baratosfera. Ô chefe, tem aqui um negócio para você, eu estava esperando você, tem um amigo seu que escreveu, seria bom você ver, sabe?
É o Eudes. Ele escreveu alguma coisa, seria bom você ver e ver o que a gente pode fazer em favor do Eudes, seu eminente amigo. É. Obrigado. Viu? Alô, alô, alô. Tá alto, né? Tá bom? Ó, a chuva que eu falei, que estava falando alto, voltou, ó. Tá vendo? Essa chuva é o máximo. Essa nossa cúpula, ela mostra que a presença dela. Tá? Agora, como diz a minha amiga, uma chuva assim é romântica. Você fica ouvindo, é uma música. Há uma sonoridade nessa história. Romântico. Viva a primavera, não é isso? Mas olha, o que mais vocês estudaram sobre o objeto ritual? O que mais que tem? Valdo, sim. Você falou agora há pouco com Loja a respeito do negócio que tem a ver com a escravatura e tudo mais, né? E para aqueles que aprendimos a marchar muito bem, o que você tem a dizer? Se aprendeu a marchar para matar os outros, esses são os piores que existem. Esses são os militares. Você sabe que o povo que descreve lá os militares mostram como é que era o passo de ganso dos nazistas, que o nariz dele ficava abaixo de onde ia o hálux, quer dizer, o dedão do pé dele ficava mais alto que o nariz, no passo de ganso. Eles mostram isso aí nas descrições. O negócio não é fácil. Então veja, isso aí tudo é loucura, né? O passo de ganso, só de olhar, você vê que aquilo era antipático. Muito antipático. Observa. Eu achava tudo doido. Agora você veja, eu comecei a ver isso através do gibi, né? Os gibis americanos, os comics, vinham e faziam caricatura dessa história toda. Eram os Boches, tinha uma opção de nome que eles davam para os nazistas e tal. Os troços todos apareciam. Então, eu fui vacinado com isso através do gibi americano. Eles combatiam demais o processo, desde a minha infância eu vi isso aí. Valdo, no Forte de Copacabana, aqui ó, aqui no ar, no Forte de Copacabana, ali entre Ipanema e Copacabana, fizeram uma Colombo agora, uma Colombozinha, tipo a Colombo que tem no centro, a confeitaria Colombo. Ali, todo dia tem uns guardas desses que ficam fazendo esse negócio meio ridículo, que é com o pé lá em cima. Mas eles fazem isso para de turismo. É igualzinho, por exemplo, mas dá pra o Palácio ver, de Buckingham, em Londres, também tem. Aqueles caras que ficam, que não pode fazer movimento nenhum, etc. Só para falar, é o dos pobres ali. Mas não. Isso tudo é show. É o chamado show cívico. É o mesmo show do 7 de setembro, aquela coisa toda. Existe isso. Mas agora, o passo de ganso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi no militarismo. É ridículo. O negócio é terrível. Agora, o que se passa? Aquilo vira tudo máquina. O passo de ganso, robótico. Ele mecaniza tudo, fica tudo certinho. Exatamente o que eu ia falar. É robótico. É robótico. Mas olha, o que mais vocês têm sobre o objeto ritual? Eu estou usando o meu objeto ritual. O micrófono, tá certo? Não tem mais nada, não? Enquanto você chegou agora, já estava na sua hora, já passou do seu horário, você não falou nada hoje, ô Luiz Mará? O que há? Está vendo? A Ariana sabe falar e depor nesse tribunal de Nuremberg. É ou não é? Como é que é isso? Ela é a clássica. Eu estou com uma curiosidade. A Hannah Arendt já foi embora ou ela está aí ainda? Como é que é? A Hannah Arendt, ela já foi embora, que estava visitando, ou ela está aqui no CAEC ainda? Não, eu já vi depois que eu falei aquele dia, ela teve aí umas 2 vezes com a equipe. Ela está com a turma. Tem gente séria no meio disso. Eu não sei o que eles estão fazendo. Mas ela não está presa ao processo aqui, não. Entende? Eu agora vou começar a ver outras coisas dela. Esse dia eu quero começar a ler, que ela me arranjou aí os livros, que eu quero me atualizar. Tem livro desse que eu ainda não li, não é a primeira vez. Então eu quero ver com calma algumas coisas dela. Agora, ela acertou muita coisa e errou muita coisa. É uma vida para a gente aprender, né?
Lá você tem coisa para você imitar e tem coisa para você evitar. Mas isso é a vida, o processo todo é desse jeito, né? O problema é imitação e evitação. O tempo todo essas duas coisas estão juntas. Quando você vai examinar o povo, a vida, a pessoa, tudo isso. De modo que eu só peço uma coisa para vocês, muita paciência para imitar o que servir comigo. Não vai querer, evita a maioria das coisas, porque o negócio não é lá essas coisas. Tá certo? Agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online e 25 votos online. Hoje vamos ter 2 recados, Ana Luísa, SCP-2, Simone, Acôncios. A eleição do verbete para amanhã e quinta-feira. Miudeza e testemunho. A gente queria falar sobre o ECP2 de Foz, que vai ser a turma de número 199 do próximo final de semana. O EPICOM é o professor Frederico Gane e restam somente 3 vagas para que nós completemos 80 alunos. Amanhã à noite a gente vai fazer uma medição no auditório do discernimento, então pode ser que se abram mais vagas. Quem quiser ou tiver interesse e não fizer inscrição numa dessas 3 vagas, pode deixar o nome numa lista de espera na recepção do CAEC, que até quinta-feira a gente vai ver essa possibilidade. Olá a todos, só reforçando o convite para o programa autoconscienciométrico, que vai ter início agora dia 4 de outubro. Nós estamos com as últimas vagas na turma de domingo e ainda temos vagas na turma de terça-feira e poucas na de quinta. Então, quem tiver interesse, por favor, fazer sua inscrição de modo mais imediato e qualquer dúvida pode falar comigo ou qualquer voluntário da Conscius. Também por e-mail no eventos@conscius.org.br. O verbete vencedor para amanhã é testemunho, com 25 votos, e na quinta-feira, miudeza. Obrigada e boa tarde a todos.